Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 3 do Sextou. Hashtag Sextou com S de saudade. Depois da prof ter falado muito na aula de matemática, porque a prof precisava falar muito, agora nós vamos para a nossa última aula gravada do dia, né? Aula de história. Então, bora lá para as atividades de hoje, tá? Deixa eu ficar aqui em cima neste momento. Então, vamos lá, gente. Nós temos aí a correção das atividades propostas na aula passada. De acordo com a leitura, tá? Da última aula. Então, por que os rios eram importantes para as pessoas que habitavam as primeiras cidades, né? Falando lá da formação dos primeiros povos. Gente, os rios irrigavam as plantações, tornavam as terras férteis para o plantio, né? E forneciam água para os animais e para as pessoas, além de serem usados para transporte e higiene pessoal. Então, tá aí a importância, né, dos rios para as pessoas que habitavam as primeiras cidades. 2. Pesquise a importância dos rios na atualidade e compare com o uso que tinham no passado. Os rios permanecem fundamentais para o funcionamento das cidades. A gente está vendo quanto nós estamos sofrendo aí com esse rodízio de água, né? Eles são usados nesse abastecimento de água para o consumo pessoal, para o transporte, na irrigação de plantações e também no abastecimento de indústrias, tá? Essa é a diferença, a questão do abastecimento de indústrias. Mas, no geral, é a mesma coisa do que no passado, né? Com os primeiros povos aí. Fundamental, água fundamental para a nossa sobrevivência. Por que a região onde se desenvolveram as primeiras cidades ficou conhecida como crescente fértil? Lembra? Porque é uma região onde as terras são férteis em decorrência da cheia de grandes rios, cujas margens eram usadas para o cultivo de alimentos, né? Aquela terra era muito fértil, então boa para plantação. Além disso, conforme o mapa que a gente viu na aula passada, é perceptível formato semelhante ao de uma lua crescente, né? Nós vimos lá que no mapa a gente tinha mais ou menos assim, ó, esse formato. Opa, escorregou, tá bom? Que é o formato aí semelhante ao de uma lua crescente. Ordene numericamente as afirmativas para mostrar a sequência dos acontecimentos referentes ao surgimento das primeiras cidades. Então, primeiro, gente, número 1 aqui, ó, as pessoas viviam apenas da caça e da coleta de alimentos e habitavam moradias provisórias. Essa é a primeira, tá? Seguindo uma ordem aí numérica, tá? Depois, pequenos grupos de pessoas se tornaram agricultores e pastores, permanecendo no mesmo local por um grande período de tempo. 3. As pessoas começaram a se organizar e a dividir tarefas importantes para a sobrevivência do grupo, fazendo surgir as primeiras aldeias. 4. O aumento da produção de alimentos fez com que o número de pessoas das aldeias também aumentasse. E, por fim, 5. A necessidade de construir obras para conter as cheias dos rios possibilitou o surgimento das primeiras cidades. Belezinha? Facinho, né, gente? Melzinho na chupeta. Agora, gente, vamos falar da organização desses primeiros povos. Primeiro nós falamos da formação, agora como eles se organizaram. Tá bom? Agora eu posso aumentar um pouquinho aqui. Nas primeiras aldeias da história, os maiores guerreiros eram os chefes. Eles lideravam grupos de guerreiros que disputavam as terras mais férteis para viver. Com o passar do tempo, os chefes que conseguiam conquistar as melhores terras alcançavam uma posição de destaque na sociedade. Conforme as aldeias cresciam e se transformavam em cidades, esses líderes começaram a acumular outras funções, além de chefiar o exército, como a função de criar leis e de julgar crimes, né? Então, as aldeias iam crescendo, se transformavam em cidades e essas pessoas, né? Esses chefes, né, esses guerreiros, eles aí começaram a acumular outras funções. Então, chefiavam o exército para guerrear, criavam as leis, julgavam os crimes. Muitos desses indivíduos eram considerados representantes dos deuses na terra. As pessoas que moravam nas terras conquistadas
se tornavam súditos dos chefes e pagavam tributos, né, os impostos, com os quais eram realizadas grandes obras públicas, como os canais de irrigação, e que deveria ser assim até hoje, o que não acontece da forma como deveria acontecer, porque no Brasil nós temos um alto índice de corrupção, né, que é, na verdade, aquele dinheiro que deveria ir, né, para uma determinada obra, para o sistema de saúde, segurança, enfim, né, educação, ocorre um desvio aí por parte de alguns políticos corruptos, e daí os nossos serviços públicos deixam a desejar. Aqui, gente, a gente vê uma estátua, ó, representando o príncipe Gudea, isso, né, da cidade de Lagash, região da Mesopotâmia. Observe que ele foi representado usando uma grande túnica e um adorno aqui, ó, na cabeça, né? Como as cidades foram crescendo, surgiram funcionários que recolhiam esses impostos, né? Cuidavam dos palácios e garantiam o cumprimento das leis. Eles já estavam se organizando, né, gente, dessa forma. Com o tempo, o governo de um ou mais territórios foi centralizado em pessoas que tomavam as principais decisões. Por isso, elas tinham muito poder. Dessa forma, foi se desenvolvendo uma estrutura chamada Estado. As pessoas responsáveis pelo governo podiam receber diferentes nomes, né? No Egito eram chamadas de faraós, tá? O pessoal responsável pelo governo eram os faraós no Egito. Na Mesopotâmia recebiam o nome de patese. Todas essas palavras podem ser traduzidas como governante, tá? Todas elas queriam dizer governante, tá? Essa escultura aqui, ó, representa um faraó, tá? Que governou o Egito por volta de 3.500 anos atrás, tá bom? Povos da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia foi habitada por diferentes povos que disputaram territórios entre si e então sucederam uns aos outros, ou seja, um após o outro conquistaram o poder na região. Então era uma sucessão, né, de poder. Esses povos formaram cidades e cada uma marcou a história da humanidade de alguma maneira. Então vamos ver aí as principais características de alguns povos mesopotâmicos. Então vamos começar aqui, ó, pelos sumérios, tá? Há mais de 5.000 anos eles construíram as primeiras cidades no mundo, Erido e Uruk. Desenvolveram um intenso comércio e criaram um dos primeiros sistemas de escrita. Vocês estão vendo aqui na tabuleta de argila, ó, uma escrita cuneiforme, tá? Foi um dos primeiros sistemas de escrita, a escrita cuneiforme. E mais para frente a gente vai detalhar aí, tá? Essa escrita. Os amoritas, um dos seus líderes era Hammurabi, que ficou conhecido por criar e registrar o Código de Hammurabi, há quase 4.000 anos na cidade de Babilônia. Esse código de leis foi escrito em uma estela, tá? Que é um monumento feito de pedra, que se escrevia algo importante, né, gente? Então, era bem comum. Posicionada no centro da cidade para que todos os habitantes tivessem acesso às leis. Então, esse monumento de pedra foi erguido lá no centro da cidade, com esse código registrado, esse código de Hammurabi. Então, ali, todos que passavam tinham acesso aí às leis, né? No detalhe da imagem, o rei Hammurabi está recebendo o poder de justiça de um dos deuses, ó, tá? Aqui, ó, nessa imagem aqui, ó. Tá recebendo ali o poder da justiça de um dos deuses. Os assírios, eles habitaram a região há 3.000 anos, tinham um exército forte, por isso conquistaram vários povos. Assur e Nínive são cidades criadas pelos assírios, tá? Então aqui nós estamos vendo a representação dos arqueiros assírios atacando uma cidade da Mesopotâmia, tá? Nessa imagem aqui. Os caldeus derrotaram os assírios e se instalaram na Babilônia. Acredita-se que esse povo criou os jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No entanto, há poucas evidências de que esse lugar existiu realmente, né? A gente ouve muito falar, tá, do jardim suspenso da Babilônia, mas existem poucas evidências de que ele realmente existiu, né? Mas foi considerado aqui uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não do mundo moderno, tá? E aqui, ó, nós temos uma gravura ilustrando aí o que seria, né? Aqui os jardins suspensos da Babilônia.
Vamos lá para nossa atividade. Aprender é divertido. Deixa a prof vir para baixo aqui, ó. Vamos falar sobre o estandarte de Ur. O estandarte de Ur é uma caixa de madeira produzida pelos sumérios há aproximadamente 4.600 anos, tá? E tá aqui, gente, ó, a imagem do estandarte de Ur, tá? Uma caixa de madeira que os sumérios, então, produziram aí há 4.600 anos atrás, aproximadamente. Um dos lados representa as cenas de uma batalha em que os sumérios foram vitoriosos e ficou conhecido como guerra. Então, ele tinha um dos lados conhecido como guerra, porque retratava essa batalha em que eles venceram, tá? O outro lado era denominado paz, que mostrava cenas relacionadas à celebração da vitória, tá? Então, de um lado era a guerra, que representava ali, né, onde eles ganharam, e do outro lado paz, que era a celebração, eles estavam comemorando essa vitória. Então, vocês vão observar a reprodução de um dos lados, aqui é só um dos lados, tá? Do estandarte, e tentar encontrar as seguintes representações. Então, vocês vão tentar encontrar essas representações aqui, vão marcar, tá? Um tocador de lira, 6 convidados sentados com taças na mão, 3 animais reunidos, 2 homens transportando fardos, né, pacotes nas costas, 2 homens conduzindo touros e o rei, a maior figura representada, tá? Já a prof vai divulgar para vocês aqui um vídeo que vai ajudar muito nessa atividade também, tá? Número 2, assinale qual lado do estandarte de Ur foi apresentado nessa imagem. Qual lado vocês acham que está representado aqui, gente? O lado guerra ou o lado paz, né? Desafio extra. É aqui que a prof vai falar para vocês sobre o trabalhinho, né? Vamos diminuir, prof? Isso. Então, olha lá, vocês deverão assistir ao vídeo abaixo que conta detalhes sobre o estandarte de Ur. Gente, esse vídeo tem, se eu não me engano, aproximadamente 7 minutos. A prof não pode divulgar aqui, tá? Por questão de direitos autorais. Então, a prof vai deixar o link para vocês no grupo, tá? Para que vocês façam, inclusive a atividade do slide anterior e o trabalhinho, é bem importante que vocês assistam com bastante atenção. Se precisar, assiste novamente. Mas é bem interessante como ele conta detalhes aí do estandarte de Ur, tá? Depois será o momento da criação. Vocês confeccionarão as suas próprias caixas estandartes. Sim, vocês confeccionarão as caixas estandarte de vocês. Assim como o estandarte de Ur, a caixa de vocês também terá 2 histórias, uma em cada lado. De um lado será a guerra, onde vocês retratarão algum momento difícil da vida de vocês, tá? Do outro lado teremos a paz, que apresentará um momento de alegria vivido por vocês, tá bom? Lembrando que não é um momento solitário, né? Um momento aí em que várias pessoas se envolveram, tá? Porque tem que trazer essa riqueza de detalhes na caixa de Ur de vocês, tá bom? Algumas considerações bem importantes, ó. A caixa pode ser feita do material que quiserem, tá? Prof, posso fazer uma caixa do tamanho de uma televisão 42 polegadas? Pode. Prof, posso fazer uma caixa do tamanho de uma caixa de sapato, inclusive usar uma caixa de sapato para isso? Pode, tá bom? Fica a critério de vocês. Prof, minha mãe recebeu uma caixinha do correio. Posso usar essa caixinha do correio? Pode também, tá bom? Os desenhos devem retratar de forma bem real os acontecimentos, portanto, caprichem. Prof, eu vi ali que eu posso pegar de repente meu lápis e forçar assim, sabe? Para fazer as imagens parecerem 3D saindo da caixa, olha que legal. Posso? Pode. Prof, eu quero fazer colagem, sabe? Eu quero desenhar separado e daí montando, como se fosse um quebra-cabeça, montando aí as minhas cenas, tá? Pode também fazer dessa forma, montando aí as cenas, né? Desenhar separado e montando as cenas, enfim, como vocês quiserem. Só que os desenhos devem ser, assim, o mais reais possíveis, tá bom? Os trabalhos deverão ser postados somente na data definida pela prof, dia 31 de março, eu já coloquei no planner de hoje, né? E a atividade é individual, que a Lorena até perguntou ontem no grupo, eu já até respondi. É individual. Tá bom, gente?
é isso aí. Um trabalhinho bem bonito, expositivo, para que a gente possa arrasar aí com a nossa caixa de ouro, né? Fazendo parte da história do mundo, não é isso? Dúvidas, pessoal? Mandem mensagens para a prof. Lembrando sempre que mandar no grupo é a melhor opção. Por quê? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu amiguinho, tá bom? E é isso, turminha. Vou me despedir por aqui, tá? Daqui a pouquinho nós teremos nosso encontro ao vivo Tira Dúvidas, tá bom? Levem as dúvidas de vocês, porém a prof vai falar bem sério aí sobre matemática, tá, galerinha? Um beijo. Fiquem com Deus. Bom final de semana, né? Apesar que eu vou desejar bom final de semana lá também na nossa aulinha, no nosso encontro ao vivo, tá bom? Mas deixo aqui já o meu desejo de bom final de semana. Aproveitem bastante com a família. Se cuidem, fiquem em casa, respeitem aí esse momento de isolamento, tá bom? Que logo, logo a gente vai se encontrar. Um beijo. Saudades. Tchau!